Olá, boa noite. Este é o Jornal da Justiça desta sexta-feira, 27 de março. Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, rejeita pedido do governo para suspender prazos de vencimentos de medidas provisórias. E suspende por 180 dias o pagamento de dívidas da Paraíba, Pernambuco e Santa Catarina com a União, para que os estados usem o dinheiro no combate ao coronavírus. Estes são alguns dos destaques da edição de hoje. E você vai ver também. Recomendações do CNJ aos sistemas penitenciários federal e estadual são aprovadas e indicadas pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos a outros países. Superior Tribunal de Justiça define que devedores de pensão alimentícia devem cumprir prisão em regime domiciliar por causa da pandemia do novo coronavírus. Ministério Público do Trabalho recomenda dispensa remunerada para empregados domésticos. Para combater a pandemia do novo coronavírus, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, suspendeu o pagamento da dívida de mais 3 estados com o governo federal. O repórter Leandro de Souza é quem traz essa e outras decisões do Supremo. O ministro Alexandre de Moraes suspendeu por 180 dias os pagamentos das dívidas dos estados da Paraíba, Pernambuco e Santa Catarina com a União e autorizou essas unidades da federação a aplicarem o dinheiro em programas de combate ao novo coronavírus. Com isso, a União não poderá aplicar as sanções previstas nos contratos caso haja alguma inadimplência por parte desses estados. O ministro Alexandre de Moraes considerou plausível o argumento dos governos estaduais de que, dada a incerteza em relação ao combate da Covid-19, se torna impossível para os estados cumprir as obrigações para com a União. Além da Paraíba, Pernambuco e Santa Catarina, o ministro Alexandre de Moraes já havia concedido liminar no mesmo sentido em favor dos estados de São Paulo, Paraná, Bahia e Maranhão. E em outra decisão, o ministro Alexandre de Moraes rejeitou o pedido feito pelo governo federal para suspender os prazos de tramitação das medidas provisórias no Congresso Nacional enquanto durar o estado de calamidade pública. Isso quer dizer que, se as medidas provisórias não forem votadas no prazo de 120 dias, elas perdem a validade. Mas o ministro autorizou mudanças na tramitação dessas matérias. As medidas provisórias podem agora ser lidas separadamente nos plenários da Câmara e do Senado e não apenas numa comissão mista, como prevê o regimento interno do Congresso Nacional. E o ministro Marco Aurélio rejeitou um pedido de liminar feito pelo PDT em uma ação direta de inconstitucionalidade, questionando a medida provisória que autorizou os empregadores a adotarem medidas excepcionais enquanto durar o estado de calamidade pública. De acordo com o ministro Marco Aurélio, as medidas foram tomadas em defesa das relações entre empregados e empregadores, respeitando os limites constitucionais. Essa matéria ainda será analisada no plenário do Supremo Tribunal Federal. As sessões de julgamento do Supremo Tribunal Federal vão poder ser realizadas por videoconferência. Quem fala mais sobre essa novidade para a gente é Karina Zuccolotto, a nossa consultora jurídica aqui da TV. Boa noite, Karina, tudo bem? Olá, Cristiano, boa noite para você, boa noite para todos que nos assistem, é isso mesmo. Na sessão administrativa virtual que aconteceu na noite de ontem, quinta-feira, no Supremo Tribunal Federal, os ministros editaram uma resolução para permitir que os ministros, se assim desejarem, poderão participar das sessões tanto das turmas como da sessão plenária do Supremo Tribunal Federal por meio de videoconferência. Essa é uma medida justamente para evitar aglomerações e acabou sendo tomada ontem, como eu disse, na sessão administrativa. É possível ainda, segundo a resolução aprovada, que o presidente de cada uma das duas turmas e o presidente do Supremo na sessão plenária decidam se as sessões serão inteiramente por videoconferência ou se elas serão presenciais, possibilitando aos ministros que assim desejarem a sua participação também por videoconferência. Eles decidiram ainda na administrativa e nessa resolução que a sessão plenária presencial, que já estava agendada para o dia 1º de abril, a próxima quarta-feira,
ela foi cancelada e transferida para a próxima sessão virtual subsequente. E determinaram que as orientações e as determinações dessa resolução só passarão a valer após 15 dias da sua publicação. Ficaram vencidos nesse ponto os ministros Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Edson Fachin, que entendiam que essa resolução deveria ser aplicada de forma imediata, portanto, possibilitando a participação dos ministros por videoconferência, mas já na sessão plenária presencial da semana que vem. Mas ela acabou sendo cancelada e a data de entrada em vigor só depois de 15 dias da data da publicação. Essa possibilidade de participação dos ministros por videoconferência, sem dúvida alguma, possibilita uma agilidade nos trabalhos do Supremo Tribunal Federal e a possibilidade de que todos os ministros participem efetivamente dos julgamentos. Ainda na resolução ficou determinado que tanto o advogado-geral da União como o procurador-geral da República terão também ferramentas para, em querendo, participar das sessões por meio de videoconferência, assim como os advogados e os procuradores que assim desejarem. Ontem, no jornal, eu vi falando desse assunto também, dizendo que os advogados e os procuradores dos processos que estiverem pautados para julgamento e que pretenderem fazer sustentação oral deverão fazer a sua inscrição por meio de um formulário digital que já está disponível na página do Supremo Tribunal Federal. Esse formulário deve ser encaminhado e deve ser preenchido digitalmente, assinado digitalmente e encaminhado no prazo de até 48 horas antes da sessão de julgamento. Então, logo recebidos esses formulários e esses pedidos de inscrição pelas assessorias das turmas ou do plenário, será encaminhado todas as informações acerca da metodologia e da forma que esse vídeo deve ser encaminhado para que a sustentação oral por videoconferência seja oportunizada também aos advogados e aos procuradores. E são essas informações que eu tinha hoje, Cristiano. Boa noite, é com você. Boa noite para você. Ontem eu desejei bom fim de semana. Você veio trabalhar hoje, como durante a semana inteira. Agora sim, bom fim de semana e cuide-se, viu? Para você também. Para impedir que o novo coronavírus chegue às penitenciárias brasileiras, o Conselho Nacional de Justiça fez uma série de recomendações aos sistemas penitenciários federal e estadual. As medidas propostas pelo CNJ foram aprovadas e indicadas pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos a outros países. Entre as recomendações do Conselho Nacional de Justiça para prevenir e combater o coronavírus está a aplicação de medidas que não restringam a liberdade de mulheres com filhos de até 12 anos, lactantes, gestantes e pessoas com deficiência. O CNJ também orienta que sejam encontradas alternativas para diminuir a chegada de novos presos ao sistema prisional. A iniciativa tomada pelo CNJ para tentar conter o avanço da doença nos estabelecimentos prisionais foi aprovada pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, criada na década de 60. Além de aprovar as medidas adotadas pelo Conselho Nacional de Justiça, diante do aumento de casos da Covid-19, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos também orientou que outros países sigam as recomendações feitas pelo CNJ. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento também já havia dado destaque às orientações feitas pelo Poder Judiciário para garantir a saúde de juízes, servidores e dos presos. O vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Vieira de Mello Filho, recomendou que durante o período de pandemia da Covid-19, as mediações e as conciliações da Justiça do Trabalho sejam feitas de maneira eletrônica. A Semana Nacional de Conciliação Trabalhista também foi adiada. Os detalhes com Daniel Vasques. A medida foi tomada em virtude da suspensão presencial dos serviços da Justiça do Trabalho contra o novo coronavírus. A previsão era de que a Semana Nacional de Conciliação Trabalhista ocorresse no mês de maio. Ainda não há uma nova data para a realização do evento. O vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Vieira de Mello Filho, também recomendou que as mediações e conciliações relacionadas à pandemia do Covid-19 sejam feitas de maneira eletrônica, por meio de aplicativos e videoconferências.
As medidas visam preservar a saúde e segurança do trabalhador e garantir a continuidade de atividades consideradas essenciais durante o período em que o país estiver em situação de emergência. O CSJT também recomendou que os sindicatos das categorias profissionais e econômicas, os advogados e os membros do Ministério Público do Trabalho participem diretamente das conciliações. Superior Tribunal de Justiça restabelece prazo de 10 dias para a Justiça do Rio reavaliar prisão provisória de idosos. Você vai ver depois do intervalo. Um Brasil mais correto, onde todo mundo tivesse educação, cultura, pudesse andar, caminhar tranquilo, sem estar preocupado com o dia de amanhã. O Conselho Nacional de Trânsito determinou a suspensão de prazos de serviços em trânsito em todos os estados do Brasil. Entre eles, ficam suspensos os limites de tempo para apresentação de defesa da autuação, recursos de multas e para transferências de veículos. De acordo com o CONTRAN, as medidas são para auxiliar a população no enfrentamento dos impactos do novo coronavírus com relação ao setor de trânsito e de transportes. O governo federal anunciou hoje uma linha de crédito bilionária para pequenas e médias empresas, mas não pode haver demissões por 2 meses. A medida tem o objetivo de reduzir os efeitos do novo coronavírus no país. O programa vai disponibilizar uma linha de crédito de 40 bilhões de reais para o pagamento de salários de funcionários de pequenas e médias empresas por até 2 meses. Já o empresário terá que se comprometer a não demitir os trabalhadores. No total, o volume de investimentos vai atender 1.400.000 empresas e 12.200.000 trabalhadores. A maior parte do dinheiro será injetada pelo governo federal e 15% pelos bancos privados. Vão poder aderir as empresas com faturamento entre 360 mil e 10 milhões de reais por ano. Os juros serão de 3,75% ao ano, com 6 meses de carência para pagar em até 36 meses. O Ministério Público Federal do Rio Grande do Norte conseguiu na Justiça a liberação de mais de R$500 mil para a compra de materiais de combate ao coronavírus. O dinheiro vem do pagamento de multas em ações judiciais protocoladas pelo Ministério Público Federal no Rio Grande do Norte. A Justiça Federal já autorizou o uso de R$516 mil e a verba deve ser liberada dentro de no máximo 30 dias. O dinheiro será usado na compra de medicamentos e equipamentos médicos destinados à prevenção ou ao tratamento do coronavírus. As unidades de saúde que receberem os recursos vão ter que assinar um termo de responsabilidade e prestar contas sobre a forma como o valor será utilizado. A segunda vara do trabalho de Imperatriz, no Maranhão, determinou que o valor das multas por descumprimento de acordo judicial seja destinado ao Fundo Municipal de Saúde da cidade. O dinheiro será utilizado para a compra de equipamentos hospitalares para combate ao novo coronavírus. A decisão foi proferida em caráter de urgência pelo juiz titular da segunda vara do trabalho em Imperatriz, Nelson Robson Costa de Souza. O valor de R$210 mil referente às multas por descumprimento de acordo judicial foi depositado esta semana na conta do Fundo Municipal da cidade. A quantia será usada na compra de 3 ventiladores pulmonares para pacientes com coronavírus internados em UTIs. O juiz reforçou que a quarentena por causa do coronavírus não comprometeu a celeridade do procedimento para a compra dos 3 ventiladores. Juízes e servidores da Justiça do Trabalho no Maranhão continuam trabalhando de forma remota. Para garantir o funcionamento do Poder Judiciário, muitos tribunais estão realizando sessões virtuais. Em Minas Gerais, nesta semana de trabalho via internet, foram emitidos quase 60 mil despachos. Quem tem os detalhes dessa e de outras notícias dos tribunais estaduais é a repórter Fernanda Porto. É isso mesmo, só em Minas Gerais foram mais de 60 mil despachos com 30 mil decisões nesse período de quarentena. Segundo o balanço do Tribunal de Justiça do Estado, 15 mil servidores e 1.100 magistrados estão trabalhando de casa para evitar a propagação da Covid-19. E apesar da nova forma de trabalho, os números mostram que não houve queda de produtividade.
Também em julgamento remoto, só que em São Paulo, a Justiça deu prazo de 48 horas para que uma operadora de plano de saúde volte a fornecer medicamento para uma criança que faz tratamento contra doença grave. Em caso de descumprimento, a operadora de saúde pode ser multada em R$1.000 por dia. Já no Rio de Janeiro, o presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Cláudio Tavares, suspendeu decisão liminar que obrigava a Companhia de Água e Esgoto a dar 25% de desconto na conta de 9 milhões de consumidores. A determinação veio depois de uma reclamação de que nos meses de janeiro e fevereiro a água teria sido distribuída com sujeira. Mas a decisão foi revista depois que o Estado recorreu. Já em Goiás, a Prefeitura de Niquelândia conseguiu autorização judicial para barrar a entrada de quem não mora na cidade em razão da pandemia. E também o novo coronavírus tem causado polêmica, só que no Paraná. Olha só essa notícia. O Ministério Público entrou com uma ação contra a advogada Andresa Mantovani. Ela, que também é influencer digital, contou em um vídeo nas redes sociais que está com Covid-19 e que tossiu nas maçanetas das vizinhas por se sentir discriminada. O MP alega que em épocas de pandemia a declaração é muito séria e pede que ela se retrate nas redes sociais, além do pagamento de multa. O Superior Tribunal de Justiça restabelece prazo de 10 dias para a Justiça do Rio reavaliar prisão provisória de idosos. O pedido foi feito pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro por causa da disseminação do novo coronavírus no Brasil, seguindo a orientação do Conselho Nacional de Justiça para que magistrados reavaliem a necessidade da detenção provisória diante da pandemia. O desembargador plantonista do Tribunal de Justiça do Rio determinou que todos os juízes criminais de primeira instância reavaliem as prisões temporárias e preventivas de pessoas com mais de 60 anos. Mas a presidência do Tribunal Fluminense tornou essa liminar sem efeito e a Defensoria recorreu, então, ao Superior Tribunal de Justiça. O ministro Nefe Cordeiro, do STJ, decidiu restabelecer a liminar que fixou o prazo de 10 dias para a reavaliação das prisões de idosos no Rio de Janeiro. O ministro considerou ilegal a decisão da presidência do tribunal de que, em pedido de suspensão de segurança, tornou sem efeito a liminar concedida em habeas corpus por um desembargador da própria corte. Daqui a pouco, o Ministério Público do Trabalho recomenda dispensa remunerada para empregados domésticos. E agora, no intervalo do jornal, você vai ver mais um episódio da série Aqui Tem Justiça. Em Porto Alegre, detentas do Instituto Penal Feminino têm se dedicado a fazer perucas de crochê para crianças em tratamento do câncer. É o projeto Laços de Princesa. Em instantes. Julgar todos de uma maneira igual, independente da questão da sexualidade, independente se a pessoa é rica, se ela é pobre. Eu acho que julgar é isso, é julgar de uma maneira igual a todos. O Ministério da Saúde divulgou os últimos dados sobre a pandemia do novo coronavírus no Brasil. Agora são 3.417 casos confirmados e 92 mortes por complicações da Covid-19. Com isso, a taxa de letalidade do vírus no país é de 2,7%. São Paulo ainda concentra o maior número de casos. São 223 confirmações da doença no estado. Em seguida, vem o Rio de Janeiro, com 493, e o Ceará, com 292. Os Ministérios Públicos Federal e Estadual, além do Ministério do Trabalho, enviaram ao governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, notificação para suspender o decreto que liberou o funcionamento do comércio durante o período de quarentena contra o coronavírus. No ofício, os Ministérios Públicos Federal, Estadual e do Trabalho pedem que o decreto publicado esta semana seja suspenso por pelo menos 15 dias. Além de considerarem a medida inconstitucional, no documento, os procuradores apresentaram um estudo feito pela Fundação Fiocruz que mostra que a região de Cuiabá está entre os 40 lugares do Brasil com maior risco de contaminação do coronavírus.
A abertura do comércio durante o período de quarentena pode causar a contaminação e a morte de mais de 8 mil pessoas no estado. O governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, tem até o fim do dia para responder se vai ou não acatar o pedido de suspensão do decreto. Eu falei há pouco que o número de pessoas contaminadas com a Covid-19 em São Paulo era de 223, na verdade são 1.223. A Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho informou que a suspensão de prazos processuais não afeta prazos para juízes. De acordo com o Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, ministro Aloísio Corrêa da Veiga, as hipóteses de suspensão ou interrupção dos prazos previstos no Código de Processo Civil se restringem apenas aos afastamentos previstos em normas legais, para fins de descontos da contagem dos prazos dos magistrados do sistema e-gestão. No entendimento da Corregedoria, o atual cenário não se enquadra nesses afastamentos, porque há produtividade. Na semana passada, o TST determinou a suspensão das atividades presenciais. A decisão prevê a continuidade dos serviços prestados por meio de trabalho remoto. A decisão levou em conta outras 3 recomendações que tratam da instituição de trabalho remoto, com o estabelecimento de metas de produtividade e possibilidade da manutenção de sessões virtuais, a suspensão de prazos processuais e a indicação de atos em execução a serem priorizados. Superior Tribunal de Justiça define que devedores de pensão alimentícia devem cumprir prisão em regime domiciliar por causa da pandemia do novo coronavírus. O pedido foi feito originalmente pela Defensoria Pública do Ceará, com base na recomendação do Conselho Nacional de Justiça, que torna imperativa a libertação de todas as pessoas em situação de risco de contágio pelo vírus Covid-19. A Defensoria destacou que manter presos por dívidas alimentares no sistema carcerário em meio à atual pandemia violaria diversos direitos fundamentais. Ao aceitar o pedido, o ministro do STJ, Paulo de Tarso Sanseverino, ressaltou que as circunstâncias enfrentadas pelo país são excepcionais e que a recomendação do CNJ busca evitar grandes aglomerações em unidades prisionais insalubres, onde há dificuldade para garantir procedimentos mínimos de higiene e isolamento rápido daqueles que apresentam sintomas do novo coronavírus. Depois dessa decisão, a Defensoria Pública da União pediu que a medida fosse estendida para todos os presos do país na mesma situação, e o pedido também foi aceito pelo STJ. As condições de cumprimento da prisão domiciliar vão ser definidas pelos juízes estaduais, inclusive até quando deve se manter a medida. O Ministério Público do Trabalho divulgou medidas que devem ser adotadas por empresas, sindicatos e trabalhadores para conter a pandemia de coronavírus no país. Entre essas medidas, a flexibilização da jornada de trabalho e a dispensa remunerada para empregados domésticos. A repórter Viviane Novaes conta mais detalhes. A empregada doméstica Beatriz Santos está com os filhos em casa. As crianças estão gripadas e os patrões idosos são do grupo de risco do coronavírus. Ela me garantiu que não teria alteração nenhuma no final do mês e preferiu que eu ficasse em casa mesmo. E foi muito importante para mim, porque eu tenho 2 filhos que dependem de alguém para olhar eles, né? Os patrões da Beatriz seguem o que recomenda esta nota técnica do Ministério Público do Trabalho. Segundo o texto, o empregador deve garantir que a pessoa que realiza trabalho doméstico seja dispensada de comparecer ao local de trabalho com remuneração assegurada, no período em que vigorarem as medidas de contenção da pandemia de coronavírus. A exceção é quando o trabalho é indispensável, como no caso dos cuidadores de idosos que moram sozinhos e precisam de acompanhamento permanente. O empregador deve garantir também que os empregados domésticos sejam dispensados de comparecer ao local de trabalho com salário assegurado, caso tenham sido diagnosticados ou sejam suspeitos de contaminação da doença. A jornada de trabalho deve ser flexibilizada para que os empregados domésticos assistam seus familiares doentes ou em situação de vulnerabilidade à infecção. O empregador também deve fornecer ao trabalhador doméstico ou diarista o equipamento de proteção individual, luva, óculos, máscara e álcool a 70% para a higienização se houver suspeita de pessoa infectada no local da prestação do serviço e não for possível a dispensa do trabalho. Diante do quadro excepcional em que alguns serviços estão encerrados temporariamente, como creches e escolas,
o Ministério Público do Trabalho vem a relembrar a necessidade de compatibilização da rotina familiar e a rotina profissional. E o Supremo Tribunal Federal anuncia mais uma medida relacionada à pandemia do novo coronavírus. A partir de hoje, começa a funcionar o painel de ações relacionadas à Covid-19. O painel vai estar disponível no site do Supremo e vai mostrar os dados atualizados sobre todos os processos relacionados à doença, que estão sendo analisados pelo tribunal. A atualização será feita automaticamente, a cada 5 minutos, por meio de uma ferramenta que alerta aos gabinetes dos ministros sobre ações relacionadas à Covid-19. Também constam no painel petições sobre a matéria, protocoladas em processos que já tramitavam anteriormente. Por meio de uma navegação dinâmica e interativa, é possível visualizar os processos listados por assunto e também por classe, como habeas corpus, mandado de segurança e ação direta de inconstitucionalidade. Também é possível saber quantas e quais decisões foram tomadas, ou seja, se houve concessão de liminar ou se a ação teve o trâmite negado, por exemplo. Para acessar, basta entrar no site stf.jus.br e clicar no banner do painel da Covid-19. O Jornal da Justiça de hoje fica por aqui. E não se esqueça, mande o seu recado ou sugestão de reportagem para o nosso WhatsApp, 61 992606116. E daqui a pouquinho nós teremos o especial coronavírus. Eu aguardo você porque nós vamos falar sobre fake news. Uma ótima noite para você, bom fim de semana.